Bom dia, alunos do primeiro ano. Conforme nosso combinado, nossos acordos, estou aqui de novo gravando um vídeo para a prova de bloco do segundo bimestre de filosofia. Lembrando que essas gravações, né, que é o meu tempo de descanso, meu tempo livre, é um acordo que a gente faz, né, e nesse acordo vocês devem se comportar de maneira aceitável, né? Um mínimo civilizada dentro da sala de aula para que eu possa continuar gravando esses vídeos, né? Lembrando, só lembrando, tá, gente? O tema da nossa aula do segundo bimestre é ética e moral, que são reflexões em relação à conduta, né, ao comportamento humano. Na prova eu cobrei 4 coisas que estão, né, espalhadas aí nas questões, que é o conceito de ética, a diferença entre ética e moral, e 3 teorias éticas da filosofia clássica, ou seja, um pouquinho de Sócrates, um pouquinho de Platão e um pouquinho de Aristóteles, né? Vamos partir já, então, para a diferença entre ética e moral. E aí a gente tem uma, conceitualização, né, de moral que eu passei para vocês dentro de sala de aula, que é esse discernimento que acontece no seio da sociedade, que a gente passa a interpretar as coisas a partir do certo, do errado, do bem, do mal. A moral, ela acontece independentemente de onde você estiver, né, da sua cultura. É algo que você vai aprendendo conforme você vai tendo experiências de vida, e você pode aprender em todos os lugares da sociedade, né? O primeiro lugar que a gente aprende coisas em relação à moral é dentro da própria casa, depois a gente aprende na igreja, depois na escola, que é basicamente esse discernimento, essa orientação que a gente tem entre o certo e o errado, né? Dessa forma, se a moral é algo que todo mundo aprende, e aprende dentro de casa, aprende na sua escola, né, na sua sociedade, então a gente sabe, né, a gente pode interpretar que a moral é algo relativo. A moral, ela vai depender da cultura da pessoa, né? Ela depende da sociedade que a pessoa está inserida. Isso diferencia, né, essencialmente a moral da ética. Como vocês podem ver aí no elemento gráfico do slide, eu coloquei do lado do conceito de ética o símbolo da filosofia. Por quê? Porque a ética, ela já não é esse discernimento, esse conhecimento entre o certo e o errado que a gente aprende de maneira internalizada conforme nossa vida vai passando. A ética já é uma reflexão, é uma racionalização da moral. A ética pega os valores morais e reflete, problematiza eles, certo? Então a gente tem aí uma grande diferença. Sendo assim, a ética, se é uma racionalização, se é uma reflexão, uma problematização dos valores morais, ela tem a pretensão de ser universal, de funcionar em todos, independentemente do contexto, da cultura, da crença da pessoa. E aí eu dei 2 exemplos para vocês, né? Que todo mundo aprende sobre ética na faculdade, que cada profissão tem o seu código de ética e é independente. Você tem que cumprir esse código, independentemente da sua crença religiosa, da sua família, da sua história de vida. E aí eu dei 2 exemplos em sala de aula, que é o exemplo do médico, que a gente analisou um caso de uma menina que ela perdeu o direito de exercer medicina por conta de uma conduta que ela teve durante um plantão, que a gente considera que, independentemente de onde que essa menina estivesse exercendo a medicina, ela não poderia ter feito isso, né? E a gente também trabalhou o exemplo é, da profissão de professor, que existe um conjunto de coisas que um professor não deve fazer enquanto professor, né? Então a gente sabe que, independentemente da cultura, o professor ele deve evitar fazer certo tipo de coisas, né? Por exemplo, duvidar do futuro dos alunos, né? Humilhar os alunos,
E a gente trabalhou bem isso no sentido de que seria uma postura ética o professor não levar para o pessoal ali quando o aluno afronta e tal, porque ele seria o profissional da relação, certo? Então, esse é o primeiro ponto da nossa prova, que é a diferença entre ética e moral, né? Os alunos têm um pouco mais de dificuldade de entender o que é ética, mas eu acho que dessa forma fica bem explicado. É uma racionalização da moral, é uma problematização da moral, e ela pretende, a ética pretende ser universal. Ela vai funcionar independentemente da cultura da pessoa, né? A pessoa deve cumprir. E cada profissão tem a sua ética, né? O seu código de ética. Continuando, a gente, como eu falei para vocês, a gente estudou três filósofos, né? Três filósofos que discutiam as questões morais. O primeiro deles é Sócrates. E Sócrates é um dos primeiros filósofos da antiguidade a passar a refletir sobre os humanos, né? As relações humanas de forma geral. Porque lembrando que no primeiro bimestre a gente estudou os pré-socráticos, ou seja, as pessoas que vieram antes de Sócrates, e eles estudavam a natureza, eles estudavam a physis, né? E principalmente de onde que veio tudo, a cosmologia, né? Qual que é a origem do universo, das coisas, né? Já o Sócrates, ele tá ali no embate com os sofistas, que eram sábios, também pensadores que refletiam sobre as formas do discurso, né? Da retórica, e ele cria uma certa noção do que é o ser humano. Lembrando que o ser humano, para o Sócrates, assim como para Platão e para Aristóteles também, é um ser racional. E essa racionalidade tem a ver com uma coisa que o ser humano tem, que é a psique, que a gente chama de alma, certo? Lembrando que o embate principal de Sócrates é com os sofistas, justamente porque se a razão é uma só, Sócrates acreditava que essa razão, que era alcançada por meio da alma, alcançava uma verdade absoluta. Então só existia uma maneira de se comportar, que era por meio da razão, do intelecto, né? E esse intelecto, ele só é alcançado por meio da linguagem e do pensamento. Então, toda ação, ela deve ser refletida e ser colocada em debate. Porque se as pessoas discutem uma ação, né, um dilema, elas, né, a partir da conversa, elas vão atingir esse lugar, esse lugar do intelecto, da alma, vão alcançar a verdade sobre a forma correta de agir, né? Então é a razão, o pensamento, a linguagem e a alma que define como que deve ser o comportamento dos seres humanos. Indo na esteira desse pensamento, a gente tem o discípulo de Sócrates que escreveu, inclusive, né, os livros que dão acesso à teoria socrática, que é Platão. E o Platão, ele ultrapassa um pouco Sócrates porque ele começa a refletir que a realidade, ela é dual, por isso que se chama dualismo, né? Dualismo platônico. Dual significa que a realidade, ela tem pelo menos duas facetas, né? Existem duas facetas da realidade que coexistem, né? Existem simultaneamente, né? Que a primeira é essa realidade que a gente percebe por meio dos nossos sentidos, não é? Que é os sentidos, vocês conhecem os cinco sentidos do corpo, né? A visão, o olfato, paladar, tato, enfim, a audição, né? E existe aquela parte da realidade que a gente consegue compreender por meio do uso do pensamento, da linguagem, que é a alma. Ou seja, ele caminha junto com Sócrates, né? Só que ele ultrapassa porque ele cria esse sistema de pensamento em que existe uma realidade, né, com duas facetas que são simultâneas, né? Elas acontecem ao mesmo tempo. E aí, o que é que isso tem a ver com a teoria ética? Porque a ética para Platão é valorizar tudo aquilo que é fruto do pensamento e da linguagem, ou seja, tudo aquilo que é fruto da alma, né? E se afastar daquilo que é necessariamente corpóreo, né? Ou seja, os prazeres, as aparências, as opiniões, tudo isso contribui para um posicionamento não ético, né?
Então, se o Platão acredita que a realidade é duas ao mesmo tempo, que é o mundo sensível e inteligível, a gente deve a gente deve valorizar o mundo inteligível, o mundo das ideias, né? O mundo que a gente se conecta por meio da alma, para agir corretamente, para agir de maneira inconsciente com a verdade, com aquilo que é verdadeiro. E se afastar das aparências, das opiniões, dos prazeres, né? Aí indo um caminho um pouco diferente, que Aristóteles ele tem uma certa influência platônica, mas ele já vai para um caminho diferente. Aristóteles escreveu esse livro, né, Ética Nicomaco, que ele vai refletir também sobre as ações humanas, mas ele chega a conclusões totalmente diferentes, né, que tem a ver com o pensamento platônico, mas que ele ultrapassa também esse pensamento, né? Lembrando que para Aristóteles toda ação humana busca a felicidade. Para Platão também, só que ele não define como felicidade, eudaimonia, como Aristóteles coloca, mas ele fala que a partir do pensamento, da linguagem, do exercício da alma, a tendência é que o ser humano procure o bem supremo, o bem maior. Só que o Aristóteles chama esse bem maior de felicidade, que é a felicidade denominada como eudaimonia, que é uma felicidade constante, duradoura, né? Aí a gente conversou sobre, a gente teve uma aula inteira sobre isso, né? Sobre o que é que leva o ser humano à felicidade. Cada pessoa, dentro do seu contexto histórico, cultural, vai ter uma opinião sobre o que é felicidade, como alcançar a felicidade, o que traz felicidade. É bom explorar isso, né? É bom que cada um tenha uma certa orientação em relação a isso, mas tem que lembrar do que Aristóteles defende. E ele defende que é por meio da virtude que o ser humano alcança a felicidade. Então é por meio das ações e das escolhas do ser humano que ele alcança a felicidade. E essa virtude aristotélica, ela tem a ver com o equilíbrio. E o equilíbrio é aquilo que está entre a falta e o excesso. E aí a gente tem o exemplo da coragem, né? Que a coragem, ela é aquela força de vontade de encarar uma situação, só que você tem que ter na medida certa. Você não pode ter um excesso de coragem, porque aí você teria a temeridade, a imprudência. Eu gosto de usar esse termo, né? Você se tornaria uma pessoa sem noção. Uma pessoa que tem muita coragem, ela acaba perdendo a noção do que é pertinente fazer, né? Do que é conveniente fazer. Só que uma pessoa que tem falta de coragem, ela fica paralisada, que é a covardia, né? Ela não faz nada. Então você deve ter a medida certa para ter coragem em cada situação da sua vida. E isso não é só em relação à coragem, ao medo, né? Uma economia da coragem do medo, mas em todos os aspectos da sua vida existem virtudes que devem ser analisadas de forma a serem comedidas, equilibradas, né? Lembrando que isso não tem a ver com mediocridade, tá, gente? Tipo, alguns alunos perguntam, então é só eu tirar 6 na prova? Não, porque esse negócio de tirar 6 na prova tem mais a ver com a mediocridade, não com equilíbrio, né? É tipo assim, né, tirar uma nota boa é essencial, né? E se esforçar para atingir um 6 não, é quase que fosse quase como se fosse um vício, né? Uma carência ali de vontade de estudar, né? Então tem que estudar na medida certa, não pode extrapolar e não fazer as outras coisas da sua vida, né? Mas tem que estudar na medida certa, né? E a medida certa, gente, é tirar uma nota boa, tá? Então, lembrando que essa coisa de justa medida não tem a ver com mediocridade, ela tem a ver mais com a harmonia, com o equilíbrio, com fazer as coisas, né, de maneira equilibrada, com medida, com justiça, né? E Aristóteles acreditava, né, nessa carta que ele escreveu, né, ele acreditava que isso levaria a pessoa a ter uma felicidade constante. Gente, a prova é isso. Tentei gravar o mais rápido possível para não estender o vídeo, para vocês conseguirem assistir aí no domingo, né?
Eu sei que tem aluno que assiste na segunda de manhã, na segunda de manhã, o que eu não recomendo que vocês façam, que você assistam no sábado ou no domingo, para ir, né, tipo, ter um tempo ali de você pesquisar alguma coisa a mais, de você ler alguma coisa, de dar, né, tirar umas dúvidas ali com o chat GPT, que vocês gostam de fazer também, né? Mas o conteúdo é esse. Tem coisas a mais, tanto na prova subjetiva como na prova de bloco, tem informações a mais. Só que essas informações, né, como de costume, elas estão na prova. Então a prova exige que você saiba esse mínimo de conhecimento que eu passei para vocês agora nesse vídeo, que é o mínimo, conteúdo mínimo. Só que exige também certa habilidade de vocês de interpretação de texto e de reflexão filosófica para vocês julgarem os itens e responderem as questões, tá? Boa prova, gente. Até segunda. Lembrando que essa semana é prova subjetiva. Estudem, beleza? Se esforcem. E é isso. Até segunda-feira, gente.